Alimento Diário Série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Volume 2. Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 2. Espírito de sabedoria e de revelação. Anote os versículos deste sábado. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Isaías, capítulo 66, versículo 2, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trecho para ler com oração está em Isaías, capítulo 57, versículo 15, versão King James atualizada. Assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Espírito de sabedoria e revelação para ver e entender as coisas de Deus. Deus Pai deseja introduzir seus filhos na glória. Por meio da prática da palavra, Deus faz Cristo transmitir-nos sua glória. Essa glória possui uma força operante que nos transmite a unidade que há entre o Pai e o Filho. Tal unidade excelsa resulta na edificação que o Senhor realiza entre nós. Podemos visitar diferentes regiões e ainda nos sentir em casa. As igrejas respiram a mesma coisa, fazem a mesma obra e não há mais competição entre regiões ou igrejas. Essa unidade também está presente nas unidades do CEAP, pois agora há apenas o CEAP Brasil, o CEAP África, o CEAP Colômbia, o CEAP Equador. A palavra profética nos converge para que haja unidade e sejamos unidos pela glória de Deus. Com essa finalidade, Deus trabalha para que, assim como há unidade entre o Pai e o Filho e o Pai, também nós sejamos um no Filho e no Pai. Em Apocalipse, capítulo 21, Deus não é somente Deus, Ele é Deus conosco, Deus com os homens, Deus com eles. Versículos 3, na versão Bíblia de Jerusalém. E visto que fazemos parte do Filho e o Filho está no Pai, estamos presentes nesse organismo vivo. Vejamos a ilustração apresentada pelo Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. João, capítulo 15, versículos 1 e 5. A videira e os ramos são um só organismo. Não podemos dizer onde termina a videira e onde começam os ramos. É uma coisa só. Somos inerentes ao Pai por meio do Filho, um organismo universal cuja completa expressão será a Nova Jerusalém. Deus conosco por toda a eternidade. Para chegar à plena realidade da Nova Jerusalém, precisamos ter o pleno conhecimento, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 17. Pleno conhecimento, no grego, é epignosis, ou seja, é um conhecimento completo, correto e adequado. Precisamos do espírito de sabedoria e de revelação para ter esse tipo de conhecimento. Não é um conhecimento teológico ou teórico. Quanto mais praticamos a palavra profética, mais conhecemos a Deus. Quando saímos para pregar o Evangelho e usamos a frase "Posso orar por você?", não podemos imaginar quanto poder sai de nossas bocas. As pessoas são subjugadas, algumas choram e aos prantos dizem: "Como é que você sabe dos meus problemas?" Dessa forma,
passamos a conhecer um pouco mais do Senhor. Ao servir na rede de cuidado, cuidamos de pessoas, exercitamos a paciência, a longanimidade e o amor, e tudo isso nos faz conhecer mais o Senhor. Quanto mais cremos na palavra profética, mais substantificação da fé ocorre, e mediante o espírito de sabedoria e de revelação, obtemos mais revelação de como Deus é, em realidade e experiência, não em teoria. Nenhum homem, mesmo por meio da lógica humana mais avançada, tem a capacidade de entender a Deus. Se o entendesse, o homem se tornaria Deus. Porém, se Deus não nos der capacidade espiritual e não revelar as coisas espirituais, nunca obteremos o pleno conhecimento dele. Isso requer oração e coração adequado para receber a plena revelação da pessoa de Deus. Por isso oramos: Senhor, dá-nos coração adequado e espírito de sabedoria e de revelação. Dá-nos revelação. Não depende de nossa capacidade de entender, e sim de Deus revelar, e de termos um coração adequado para enxergar o que Ele quer mostrar-nos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Deus precisa iluminar os olhos do nosso coração para que obtenhamos a revelação. Graças a Deus, podemos orar pedindo ao Senhor que nos ilumine para vermos o resplendor do Evangelho da glória de Cristo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 a 6. Para ver qualquer coisa que seja, precisamos de luz e da capacidade de visão. Sem luz, não enxergaríamos nada, mas não adianta ter luz se não tivéssemos capacidade de ver. Para ver com nitidez o que o Senhor deseja revelar-nos, é necessário ter luz, a capacidade de visão e coração adequado. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Que nosso coração seja purificado para receber a admoestação do Senhor. E Paulo ainda adverte: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Invocando o nome do Senhor, podemos fugir das paixões e seguir com o coração puro diante de Deus. Que o Senhor nos dê um coração puro, como lemos.
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guardemos o coração para que não amemos a glória dos homens ou mesmo as coisas da terra, pois os de coração puro verão a Deus. Com coração quebrantado, arrependido e humilde, Deus iluminará os olhos de nosso coração e teremos espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja o Senhor. Uma pergunta: que devemos ter para obter revelação do que Deus deseja mostrar-nos?